Olá, hoje analisaremos os efeitos da origem do movimento de rotação. Assim como observa-se aqui na imagem dos pistões movimentando o eixo desses motores, o torque causado por uma força externa será capaz de movimentar os corpos rígidos para que ganhem velocidade angular. Mas nesse caso particular, de ter dois carros, o que seria mais vantajoso? Um carro poderosíssimo, com altíssima potência, ou um carro elétrico pequeno que tem um altíssimo torque? Talvez a principal diferença só enxergue-se na cidade, ou só seja importante na cidade, onde nos primeiros 5 metros o carro elétrico, por ter um maior torque, será capaz de ganhar-lhe um veículo que poderá atingir velocidades de mais de 250 km por hora. E eis aí a causa da origem do movimento, o torque. Para deslocar angularmente um navio, necessita-se desses dois rebocadores. Com uma força aplicada a uma distância, conseguem mudar a orientação desse navio. E é a essência de ter uma análise supondo que seja uma caixa. Suponha-se que é uma caixa, um corpo rígido com as dadas dimensões espaciais, e sabe-se, como tínhamos visto nos vídeos anteriores, que na hora de aplicar um par de forças colineares, não teria efeito nenhum sobre a caixa para a geração de movimento. Só se a caixa não fosse rígida, seria esmagada. Mas nesse caso particular, agora, se o par de forças não fosse aplicada colinearmente, mas sim coplanarmente sobre a superfície superior, mas uma dada diferença de orientação em relação ao eixo de rotação, criaria-se uma aceleração angular. Essa caixa começaria a girar cada vez mais rápido se essas forças, em conjunto, permanecem constantes agindo nessas bordas, nesses cantos dessa caixa. Mas para aquilo, suponhamos que existe uma flecha, um corpo rígido, talvez seja o ponteiro de algum relógio gigante que consegue girar em torno desse eixo. Se é um conjunto de forças que aplicam-se sobre esse corpo rígido, uma sequência de N forças diferentes, se esse corpo rígido tem massa M e comprimento L, nesse plano X e Y, como se observa na imagem, esperaríamos que essa peça girasse no sentido anti-horário, começasse a mudar a sua orientação em relação ao eixo X, aumentando-a. Mas vamos analisar o sistema não com um conjunto de N forças, somente com uma, a força iésima. Essa força iésima fazendo alusão ao contador I, do 1, 2, 3, 4, até a força enésima, que pertence ou que age sobre esse corpo rígido. Mas agir no corpo rígido significa que poderia analisar-se o corpo como se fosse uma sequência sucessiva de elementos de massa MI. Ou seja, que se essa força age sobre esse elemento de massa MI, que está a uma distância RI para esse elemento massivo, teria-se um torque gerado por consequência dessa força iésima, perpendicular, todas as forças perpendiculares à direção dessa peça, esse corpo rígido, dessa seta. Mas nesse caso, o torque poderíamos expressá-lo como sendo a distância vezes a intensidade da força aplicada. E, portanto, observaria-se que há um ganho de aceleração angular na mesma direção do torque, que, segundo a regra da mão direita, é perpendicular para fora desse plano. E esse símbolo representa uma flecha saindo, como se os vetores fossem flechas, mas é uma maneira pictórica de podê-los representar. Como consequência da segunda lei de Newton, teria-se que a força, ou como causa dessa força, a consequência será que haja uma aceleração iésima que experimentaria esse elemento massivo, uma aceleração linear, mas esse elemento massivo pertence a um corpo rígido. O corpo, portanto, ganhará uma aceleração angular e o corpo completo girará em torno desse eixo. Mas por sua vez, poderia expressar-se a intensidade, ou a taxa, melhor dito, da aceleração perpendicular em relação à força aplicada iésima perpendicular a esse braço dessa alavanca, desse corpo rígido, dividido pela massa que pertence a esse elemento pequenininho que compõe essa flecha. Por um lado, tinha-se visto alguma relação anteriormente entre as grandezas cinemáticas lineares com as grandezas cinemáticas angulares, dado um fator de escala, o raio, ou seja, que quanto maior seja a distância, maior seria a aceleração linear. Mas todo o corpo rígido experimentará
a mesma aceleração angular alfa. Portanto, poderíamos expressar a intensidade da força em relação às grandezas angulares, e nesse caso a aceleração angular, dado esse fator de escala, levaria à mesma noção da segunda lei de Newton, a aceleração centrípeta. Mas para quê? Para substituir essa força e expressar o torque em relação à cinemática angular. Nesse caso, há uma geração de uma aceleração angular como consequência de um torque externo, ou seja, que o torque iésimo causado pela força seria equivalente à massa vezes o raio ao quadrado, vezes a aceleração angular, mas é o torque causado pela força iésima, e lembrem-se que era um conjunto de forças, N forças em total. Desse conjunto de forças com essas cores para representar que é uma variedade diferente de forças com intensidades diferentes, mas todas perpendiculares, o torque total poderá expressar-se mediante a soma de todos os torques, mas esse torque total será equivalente ao somatório de todas as massas distribuídas nas distâncias que agem nas forças ao quadrado, as distâncias em relação ao eixo de rotação, deixando um fator em evidência, que fisicamente é a aceleração angular, pois todo o corpo rígido, seja um pedacinho aqui mais próximo, um pedacinho aqui mais distante, todo o corpo rígido experimentará uma aceleração angular, a mesma para todos os elementos de massa que estejam presentes sobre essa estrutura rígida. Mas esse elemento que está aqui entre parênteses, a que faz alusão? A massa distribuída em torno de um eixo de rotação. Esse elemento faz alusão a momentos de inércia. Momentos de inércia que seria a grandeza física escalar que quantifica a distribuição espacial de massa. E será o vínculo necessário para relacionar as causas da origem da rotação com os efeitos, a aceleração angular. Sin embargo, poderíamos também expressá-la de forma vetorial, pseudo-vetor aceleração perpendicular ao plano, aceleração angular, e tendo presente o somatório de todos os torques que agem sobre o sistema, também perpendicular para fora, sendo essa a equação a segunda lei de Newton, para o caso da rotação de um corpo rígido. A principal diferença das grandezas físicas angulares será também a distribuição espacial de massa, o momento de inércia. Vamos aplicar essa informação nesse exemplo 18. E se diz que há uma barra rígida, parece um halter, presa por duas bolas nas extremidades. A barra tem 1 metro de comprimento, de massa desprezível, mas as duas bolas têm uma massa de 250 gramas, menor que a quilograma. Inicialmente, as massas giram em torno do seu centro de massa, como se observa aqui nessa imagem, com uma velocidade angular de 2,2 radianos por segundo. Uma força externa de 9,6 newtons age perpendicularmente sobre esse sistema e faz ou age tangencialmente sobre esse sistema, fazendo tangencial a trajetória e perpendicular o tempo todo a essa barra constante. Se essa força age durante o lapso de 2 segundos, quão rápido irão as massas após a ação da força? Dessa força que será capaz de criar um torque, e como consequência desse torque haverá alguma aceleração angular que caracteriza cinematicamente a mudança de velocidade angular. E se a aceleração está no mesmo sentido da velocidade angular, portanto a velocidade angular final será maior, o que esperaríamos, por nossa intuição. Mas o torque, se haja metade do comprimento de 1 metro, e se representa-se ao comprimento pela letra L, ele meios 50 centímetros, meio metro, agindo essa força constante de 9,6 newtons. Isso implica que o torque terá algum valor. Mas podemos relacioná-la com a segunda lei de Newton, pois esse torque externo é o único que age sobre o corpo rígido, fará que esse sistema de duas bolas massivas de 250 gramas a meio metro de distância em relação ao eixo de rotação apresente um momento de inércia associado. E, portanto, experimenta uma aceleração angular. O seu momento de inércia associado, poderíamos determiná-lo e expressá-lo da seguinte maneira: o meio da massa vezes justamente o comprimento da barra ao quadrado. Pois tem-se aqui L ao quadrado quartos mais L ao quadrado quartos, e perdoem por essa imagem, e 2 quartos seria equivalente ao meio. Nesse caso, a aceleração angular já poderíamos expressá-la em função das grandezas físicas conhecidas, o torque externo aplicado pela força e o momento de inércia.
Substituindo as expressões, por enquanto analiticamente, veria-se que o fator meio desaparece, assim como a segunda potência da distância e, uma vez, a distância na parte superior, no numerador. Dessa forma, teríamos a interpretação física analítica que a aceleração angular será proporcional à força externa aplicada, algo por nossa intuição esperaria-se, e também que é inversamente proporcional à massa desses corpos, dessas duas esferas. Quanto maior seja sua massa, portanto, menor seria a aceleração que experimentariam. E também da distância. Quanto maior seja a distância entre as massas, maior será o seu momento de inércia e, portanto, menor será a aceleração angular que experimentaria. Mas tendo presente essas noções, já sabe-se que acelera uma dada taxa de aceleração. Haveria que substituir os valores e expressar essa informação em radianos por segundos ao quadrado. Mas vamos para o foco principal, a cinemática. Se tinha uma velocidade inicial de 2,2 metros por segundo, acelerando uma taxa constante no lapso de 2 segundos, a expressão da cinemática, que relaciona a mudança de velocidade em relação ao tempo, nos serviria para expressar o ganho que teria de velocidade no lapso de 2 segundos, o ganho a mais do que teria inicialmente, 2,2 radianos por segundo. Substituindo as informações, simplificando, sabendo que newtons são quilogramas vezes unidades de aceleração, tem-se, ao final, radianos por segundo para todo esse termo, implicando que a velocidade final, angularmente, seja de 79 radianos por segundo. Dessa forma, se me faço entender,